negócio é o seguinte, muito bom estar aqui mais uma vez para esse programa que na verdade nasceu hoje, o Bruno aqui comigo, eu já vou falar teu nome de cara, porque você sempre foge aqui. A gente tem 2 diretores de programa hoje aqui, então o negócio é o seguinte, está recheado, 2 convidados que eu já conheço e já estão se tornando de casa aqui para a gente falar de um tema para lá. Eu vou dizer polêmico para poder segurar a atenção de quem estiver ouvindo, mas é um tema bastante interessante para o universo aqui que a gente estava conversando nos bastidores, eu já falo um pouquinho. O negócio é o seguinte, que nasceu para poder gerar através, muitas vezes, né, Bruno? Até de recortes, através de temas que a gente traz, seja para o nosso cliente ou para nós, mas que está se tornando aí de fato agora e criando uma possível perenidade como um programa. Então acho que a gente tem conseguido trazer conteúdos bastante importantes, pelo menos na nossa ótica, pensando na integralidade do mundo corporativo, a integralidade da ação empresa-cliente, empresa-colaboradores, da aplicação empresa no seu aspecto social, e, enfim, a gente vai poder falar ao longo dos programas sobre isso. Então, é um privilégio ter você ainda que nos acompanha, ou que vai nos acompanhar, porque agora com a decisão de fazer disso um programa, a gente vai gerando aí escala. No negócio é o seguinte, então, muito bom ter vocês aqui. Eu estava olhando para a câmera errada, agora estou olhando para a câmera certa. Bruno, depois você me dá bronca. Eu quero começar já dando as boas-vindas ao Dr. Alberto Toshioba. Obrigado. Já posso chamá-lo de amigo antes das apresentações. Amigo já é alguns, né? Tivemos alguns bate-papos aqui no podcast do Negócio é o Seguinte. Também é o Matheus Martins, muito bom tê-lo de volta, inclusive. Eu vou deixar vocês dessa vez se apresentar, porque o Bruno fala que eu demoro muito na apresentação. Então, Dr. Alberto Toshio, muito bem-vindo ao Negócio é o Seguinte de novo. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, o que eu posso falar de mim? Né? Eu sou... sou paranaense, nasci em Cruzeiro do Oeste. Você sabe que quando eu vinha para cá e passava, eu estudei em São Paulo. A minha mãe, quando eu disse para ela que eu queria ser médico, ela falou assim para mim, olha, ela tinha uma visão muito boa. Ela falou assim, olha, um estudo que tem aqui, você não vai conseguir uma faculdade boa, você precisa ir lá para São Paulo para estudar num colégio bom. E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui estudar em São Paulo. E aí estudei esse tempo. E depois dos 3 anos de colegial, eu pude entrar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde me formei médico. Depois fiz a residência em cirurgia geral e, posteriormente, em endoscopia digestiva. E quando eu ia visitar os meus pais, né, sempre passava por Londrina. Ia para... E via aquela cidade bonita, cheia de prédio, né? E a gente passava por aqui, sabe? Então, Daniel, quando eu passava, eu falei assim, ainda tenho a impressão que eu vou morar aqui nessa cidade. Não é que deu certo? Estou há 38 anos aqui, 30 anos aqui, né? Melhor dizendo, 38 anos como médico, 30 anos aqui morando em Londrina. 2 filhos, uma filha nasceu em São Paulo, outra nasceu lá no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, mas a última filha nasceu aqui em Londrina. E a empresa que a gente tem, que a gente formou, a Gastroimagem, desse tempo para cá, completando 30 anos esse ano. Realmente é uma maravilha. 3 décadas, 30 anos, o tempo que você tem aqui na cidade. Eu ia falar disso, o Dr. Toshio é empresário, né? A gente vai falar aqui de uma aplicação de um determinado portfólio de serviços às empresas, e acho que você também pode falar muito bem sobre isso por ser empresário há 3 décadas em um determinado segmento esse que cresce independente do cenário, se ele é, assim, no ponto de vista clínico, né, atrativo ou não nesse aspecto, no sentido de, no lado médico mesmo, né? O fato é que tem crescido, concordemos ou não, se isso é bom ou não, o fato é que o atendimento tem crescido, e isso eu acho interessante e positivo no sentido de nós termos empresas como a Gastroimagem, eu conheço bem, né? Nós estamos lá juntos há quase 3 anos, no sentido de gerar saúde para a população. Então, bem-vindo mais uma vez. Matheus Martins, eu sei que cada um de vocês tem mais de 30 anos de história. E aí dá até um negócio de pensar nisso, né? Porque meu negócio aqui é aprender com vocês hoje. Tudo bem, Matheus? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus tudo certo. Mais uma vez aqui, mais uma gravação, aprendendo bastante com isso, né? E muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com você, fazendo esse trabalho, junto com o meu sócio Toshio aí. A gente tem aí um desafio aí nos próximos tempos, né? Nos próximos anos, que a gente espera por muitos. Mas estou muito feliz. Sou casado, 35 anos, morei aqui no Paraná por 10 anos,
Mas na realidade eu nasci em Minas e cheguei no Paraná com minha mãe e meus irmãos, com 8 irmãos, aqui, em 1969. Em 1979 eu fui para São Paulo. Minha mãe tem uma aspiração, vamos para São Paulo todo mundo. Aí ela pegou eu, meus irmãos, meu pai, e vamos embora para São Paulo. E lá nós chegamos, para nós particularmente, eu, os meus 11 irmãos, que eu tenho 11 irmãos, foi a terra prometida para nós. Foi São Paulo que abriu as portas para nós trabalharmos, estudarmos, formarmos famílias. Hoje a gente está bem estabelecido em São Paulo. E eu tenho 3 filhas, a mais velha com 34 anos, acabei de ganhar uma netinha agora, tem 7 meses. Ah, que bacana, parabéns. E muita felicidade por isso. A vida da gente muda quando vem uma criança. E é muito legal. E tem as filhas gêmeas também. E eu e minha esposa tivemos bastante trabalho, bastante desafio para poder chegar a família a essa situação. E o propósito, tanto meu quanto minha esposa, era fazer com que as filhas se tornassem pessoas melhores do que a vida que nós tivemos, né? Oportunidade de trabalhar, oportunidade de emprego, e que elas se tornassem autossuficientes, tanto no ensinamento familiar, como no ensinamento religioso, e mais também na questão do estudo delas. Então, era um propósito. Hoje nós temos as 3 formadas, pós-graduada, toda muito bem empregada em São Paulo, até fora de São Paulo também. E estou muito feliz por ter alcançado isso. E através do trabalho, do desejo de servir, de trabalhar, eu entrei no negócio de comercial em São Paulo, e a coisa foi andando e chegamos a essa situação que nós estamos hoje, servindo pessoas, trabalhando na área de saúde, de benefícios, onde nós podemos ajudar as empresas, os RH, a levar o melhor benefício possível para as pessoas. Legal, legal. Bom, vamos começar então, já que depois das apresentações, 3 décadas aí só como profissionais, 38 anos, né, doutor? Na área de medicina, 30 anos na área de gestão de benefícios, já falando um pouco aqui do Matheus do Toshio, porque isso credencia vocês a gente entrar no tema que a gente vai conversar hoje. Nós já falamos aqui, para você que está acompanhando pela primeira vez ou vai acompanhar algum possível recorte, o negócio é o seguinte: já tratou do tema de gestão de benefícios com a empresa Genk, que nós vamos a partir de agora falar sobre ela, onde vocês estão empreendendo através dela, né, entre outros negócios. Eu vou até completar a sua apresentação, Matheus, porque eu conheço o suficiente para isso. São 3 décadas através, né, como empresário na área de gestão de benefícios, e agora eu brinco que nós, naturalmente, a gente vai avançando mediante oportunidades, e os negócios crescem quando essas oportunidades são convergentes ou ao nosso momento de carreira ou pela nossa capacidade de transformar oportunidades em negócios. E foi o que aconteceu contigo, atrelado agora à pessoa do Dr. Alberto Toshio, nascendo a Genk, que é uma empresa na área de gestão de benefícios. Então, o tema para hoje, para eu passar a bola para eles novamente, são alguns tópicos aqui, mas o tema que eu posso direcionar para você hoje é tendências e inovações no mundo dos benefícios e seguros. E aí isso está diretamente ligado a Genk. Eu chamo o Dr. Toshio para poder falar um pouquinho. Doutor, o que é a Genk? Embora nós já tenhamos uma gravação do negócio seguinte desse tema, para quem está nos ouvindo, o que é a Genk, então, e esse título, Tendências e Inovações nesse mercado complexo de gestão de benefícios e seguros, do que se trata isso? É uma nova empresa. A gente sabe que toda inovação, ela causa um certo impacto naquele momento. Mas eu tenho uma admiração pelo meu sócio, Matheus. Ele é um inovador. E ele mostrou isso, eu pude conhecê-lo, né? A história dele, visitando as empresas e também as seguradoras, a maneira como ele veio inovando nessas coisas. E o que ele inovou? Normalmente, uma corretora de seguros ou de plano de saúde, vai lá, vende o plano de saúde e depois cliente que se vire com a operadora. E existem várias dificuldades nesse tipo de negociação, nos valores, como são praticados, os melhores benefícios para se chegar. Cada um tem que ser sob medida. E isso necessita não só
uma implantação adequada, como também essas inovações que o Matheus fez. Ele colocou, para você ter uma ideia, numa empresa aérea que ele implantou todo esse sistema de benefícios numa empresa aérea, ele colocou 16 funcionários lá dentro, colaboradores dele, por conta dele, para cuidar diretamente dos benefícios daquela empresa. E eu tenho acompanhado uma empresa aqui em Londrina, do qual ele também colocou três funcionários lá dentro, colaboradores dele, pagos com o dinheiro dele, para cuidar diretamente dos benefícios àquela empresa. Isso é inovação. Agora, o que eu fiquei mais impressionado é quando ele me convidou para ser um diretor médico da Genk, né? Uma nova empresa. A Venart virou Genk. Né? A Venart ficou maior, mais robusta. E eu, como diretor médico, tenho um desafio muito grande, que é prosseguir nessa inovação. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos que esses benefícios, além desses, nós queremos uma equipe médica, o uso da tecnologia, para que cada um dos colaboradores dessas empresas que nós atendemos, cada uma dos beneficiários dessas empresas, possam receber a melhor qualidade de assistência, melhor qualidade de orientação para a saúde, porque nós entendemos, porque eu entendo, que a assistência à saúde é só a ponta do iceberg. O principal é o que a gente chama de autocuidado. E o autocuidado a gente ensina. E isso são inovações que têm acontecido. E alguém que já nasce com esse espírito inovador. Sabe o que é interessante? Eu vou te convidar, Matheus. O Toshio trouxe você aí na resposta já no começo dela. Na resposta não, da apresentação. Porque assim, quando você fala de inovação, colocar colaboradores dentro de uma empresa para fazer o seguinte, olha, eu gerei uma expectativa de serviço, me corrija, doutor, se eu estiver enganado, eu gerei uma expectativa de serviço, eu fechei um contrato na área de gestão de benefícios e eu acredito tanto nisso que eu coloco um colaborador lá para fazer né, para que ele tenha a validação daquilo que eu, em tese, negociei em uma mesa junto ao RH, uma diretoria. E quando você fala isso, doutor, inovação, eu converso muito isso com o Bruno e com os nossos pares. A gente fala tanto hoje de, a gente começou lá atrás, com marketing 2.0, com RH 2.0, com gestão agora 6.0, a gente não faz o 0.5 direito muitas vezes. E quando a gente pensa, poxa, a minha inovação, o início dela foi tão somente aplicar alguém direcionado àquilo que eu comercializei dentro da organização para que eu tenha validação. Em tese parece algo simples, mas eu conheço um pouco dessa história, eu passo para o Matheus para apresentar isso para nós agora, como que isso foi feito e o porquê. De novo, inovação que aparenta tanta complexidade, envolve tantas frentes tecnológicas e de fato envolve, não estou entrando no mérito, mas muitas vezes está no conceito, está na aplicação de algo simples que é deixado de lado. Então assim, quando o Dr. Toshio traz essa inovação, o que foi feito? Por que teve alguém dentro da empresa? Por que você teve esse insight? E quando aconteceu, eu conheço um pouco da história, praticamente até assusta, né? Como que se deu isso na prática? Que inovação é essa de colocar um colaborador? Por que isso? Muito bem. O case que a gente tem dentro da nossa consultoria há 35 anos, e a gente está trazendo isso... Puxar mais perto, Matheus, por favor. Podemos falar aberto aqui, tá? Okay. Não tem milindre não, só para o teu áudio, porque a resposta é muito importante. Quando eu estou no mercado há 35 anos, e o mercado de saúde ele vem num período crescente, e ele vem de uma forma assim que meio que desorganizado. Não existia a ANS ainda, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quando você começou? Quando eu comecei. Uhum. E só após a ANS que começou a regulamentar a questão dos planos de saúde no Brasil. E com isso, o que aconteceu? Dentro das empresas, se tornou mais um hábito das empresas dar o benefício para os funcionários. E um deles é o plano de saúde. E o plano de saúde, a gente sabe que há uma complexidade nele, tanto na questão da utilização, quanto na questão de custo e de controle de sinistralidade e utilização. Mas, quando eu fui convidado por essa grande companhia aérea para poder fazer o startup dela,
Ali eu fui chamado para fazer todos os benefícios da empresa, implantar a medicina ocupacional, implantar o seguro, o plano de saúde, o plano odontológico, seguro de vida e previdência privada. E cada aeronave que chegava ali era 200 funcionários que era contratado e teria que pôr essas pessoas no mesmo dia da contratação. E aí onde que veio, vou mandar uma equipe para dentro da empresa. E aí pessoas que chegam vai receber a integração, vai participar da integração e vai esclarecer os benefícios. Então, esse funcionário dentro da empresa fazia esse processo em parceria com o RH. Foi um case, dentro de 10 anos, nós não tivemos nenhuma situação, nenhuma pessoa precisou de uma cobertura, de uma internação, de uma cirurgia, que não teve a cobertura. Todos tiveram a cobertura. Sem querer te interromper, mas interromper. Porque assim, é até complexo. A gente fala de gestão de benefícios, né? E aí isso não é mostrar. Eu estou falando como alguém que já foi colaborador de grandes empresas, de multinacionais, enfim. Eu tenho uma área de gestão de benefícios, Ana, e esse benefício não é demonstrado como deveria. Eu não sou preparado para utilizá-lo. Então eu estou cumprindo tabela. E aqui é uma pergunta do bem, tá? Não é crítica a quem fornece, mas eu estou tendo benefício para cumprir tabela, eu estou tendo benefício para realmente ofertar ao meu funcionário. Eu estou orientando ele a ter um melhor benefício para que isso, de fato, no longo prazo, se torne um benefício, para que não jogue contra ele no futuro. A gente vai falar disso daqui a pouco. Assim, como que você enxerga isso hoje? Porque a sensação que eu tenho é que você preparou bem o terreno, mas que, assim, será que se você não fizesse, as empresas assim o fariam? Né? Se não fizesse isso, ou como o Torcio, meu sócio, confirmou agora dentro de uma empresa aqui em Londrina, e outras empresas que a gente tem, sobrecarrega o RH. Sobrecarrega o RH, passar todas as informações, como explicar a previdência privada, como esclarecer isso. As empresas oferecem previdência privada. Quem vai explicar várias propostas que tem? PGBL e VGBL. E quem vai esclarecer o tipo de plano que a empresa tem? Qual o perfil? Qual a elegibilidade que o funcionário tem? Quem vai esclarecer o plano odontológico? Como é que ele vai esclarecer o seguro de vida? Então, são muita informação para que o RH, um funcionário do RH, compreenda tudo isso. Já na consultoria, nós treinamos o profissional, vai estar por dentro de todos esses produtos, todos esses serviços, e dentro do RH, ele acaba sendo um braço direito da consultoria, agora do Grupo Genk, para ajudar a auxiliar ao RH a ter uma mais tranquilidade da informação mais assertiva com o beneficiário. Por quê? Muitas das vezes a confusão, ou outras vezes a dificuldade de entendimento de usar um plano de saúde é falta de esclarecimento. E quem pode fazer isso? Nada melhor que a consultoria. Nada melhor do que um funcionário treinado pela consultoria para tirar isso, para ajudar o RH a fazer essa situação. Ou seja, nada melhor do que o especialista, porque muitas vezes, você comentou bem, são muitas informações e o RH pode não ter o nível de conhecimento, né? Falando de especificidade, ele não tem o nível de conhecimento necessário para poder aplicar isso. Eu te chamo, Dr. Toshio, para participar disso. Porque assim, eu até provoquei um pouco essa pergunta, porque, por exemplo, na gestão de benefício geral da saúde, se eu não tenho uma boa consciência na usabilidade, se é que eu posso usar esse termo, isso pode jogar contra a operação e, consequentemente, contra o beneficiário no médio prazo, porque ele pode ter uma atualização de valores, a gente falou isso no último podcast, né? Ele vai ter uma atualização maior do que poderia ser se tivesse tido uma boa orientação. É mais ou menos isso ou não? Olha, as empresas, de maneira geral, se beneficiam muito ao oferecer esse benefício aos seus funcionários, aos seus colaboradores. Em quê? Primeira coisa, falta menos abstinência, diminui muito a abstinência. Que é o que a gente chama de absenteísmo. Sim, né? Absenteísmo. Diminui muito as saídas para tratamento. Por exemplo, imagina alguém que hoje não tem um plano de saúde. Quanto tempo ele vai passar na porta de uma UPA, de um pronto-socorro, para tentar resolver? Ao SUS, por exemplo, em função talvez de uma... né? E sem resolução. A gente sabe que o índice de resolução em pronto-atendimentos é muito baixo. Já com uma orientação adequada, ou já com uma promoção de saúde, uma prevenção de forma adequada, isso ganha muito mais tempo. E é claro que com isso você vai fazer com que o seu colaborador utilize menos, mas utilize melhor
aquele plano de saúde. E aí entra a conscientização que a gente está dizendo. Não é nem só conscientização, né, Daniel? É muito mais do que conscientização. Ele vai saber exatamente qual profissional procurar, qual exame realizar. É tudo uma questão. Por exemplo, o que a Genk faz? A Genk faz um mapeamento de todos os colaboradores e beneficiários que tem uma empresa. Por meio desse mapeamento, você separa quantos homens, quantas mulheres em idade fértil, quantas gestantes, quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantos homens na idade que precisa fazer um exame de próstata, quantas mulheres que estão precisando fazer um exame preventivo, uma mamografia. São campanhas que podem ser realizadas e acompanhamentos que podem ser realizados. É melhor cuidar de alguém antes de ficar doente do que depois cuidar da doença. É melhor nós cuidarmos da saúde do que da doença. Esse é o pensamento que nós temos. Legal, Bruno. A gente sabe bem a importância que isso tem para recursos humanos, né? E aqui a gente entra em 2 pontos, na minha humilde opinião, me corrija, eu conheço um pouco do propósito da Genk. Não só para que a gente tenha uma otimização de produtividade, que é um gargalo de recursos humanos, por exemplo, esse mapeamento que o doutor sugere, Bruno, é algo que nós, por exemplo, consultivamente fazendo na área de recursos humanos, atrelado à gestão de competências, ele é fundamental. Só, claro, numa ótica ali de organograma, sem entrar não vou entrar aqui em questões técnicas da consultoria. Porém, o segundo ponto, além da produtividade, é a consciência de falar, olha, você como meu colaborador, eu quero promover saúde por uma questão de missão, de causa, no aspecto social, e de você ter um colaborador em um bom ambiente, onde ele possa, na integralidade do ser, ter a mão dupla. É mão dupla. Né? Você faz para o seu e ele faz por você. Na realidade, qual o objetivo de existir uma empresa? Tudo bem, vai falar, a empresa eu quero para que dê lucro. Não claro. É uma ONG, para dar lucro, mas eu entendo essa relação harmônica que é possível de ser gerada. Com certeza. Eu acredito aí que nesse dia a dia é muito importante a gente ter as operadoras sólidas no mercado. A gente já sabe como são as 5, 6 principais sólidas no mercado. Ou seja, que gera segurança. Eu estou bem atuante hoje, porque isso para recursos humanos é fundamental. E gera segurança. Porque a empresa sabe que vai pagar uma fatura e o beneficiário vai ter o atendimento lá na ponta porque os médicos estão sendo pagos, os hospitais estão sendo pagos. Então, é as 6 mãos. A operadora, com toda a estrutura da rede credenciada, a consultoria com todo o suporte técnico, conhecimento médico, jurídico, relacionamento ali, e o RH para receber o serviço dessas 4 mãos. E como grande maestro disso no sentido da aplicação do seu quadro, né? E o mais interessante é porque quando você fala vamos falar de uma empresa aí de 1.000 funcionários. A média é 1,8 por dependente. Ou seja, se a empresa tem 1.000 funcionários colaboradores, a gente vai ter ali 2.800 pessoas no total. Então, para você trazer uma proposta para uma empresa que está insatisfeita com aquele plano de saúde, com aquela operadora, por questão de rede credenciada, por questão de atendimento, por questão de valores, então a Genk está preparada para levar um projeto, para fazer um estudo para a empresa, de acordo com o perfil de cada funcionário, de acordo com a elegibilidade de cada empresa oferece. A partir do momento que a gente faz uma situação como essa e a empresa decide ficar com o mesmo plano ou com a mesma operadora ou queira contratar uma foi apresentada, aí é onde que a gente entra. Entra com a implantação, a gente entra com a equipe de operação para ficar dentro do RH para fazer toda a movimentação. Aí, logo após, na sequência da implantação, a gente já entra com a diretoria médica, que no caso do Dr. Toshio, que está na linha de frente dessa diretoria médica, com a equipe dele e com a equipe de relacionamento. E ali vai seguir um processo de acompanhamento daquela apólice, daquele contrato fechado. E o mais importante, o Dr. Toshio acabou de falar agora, a questão do levantamento, do questionário. E tudo isso que você informa, a utilização, como utilizou, como não utilizou, apresenta-se um relatório para a área médica dentro da empresa, tem que ser com a área médica por questão do sigilo. E a partir do momento que você começa a enxergar, verificar que tem alguns pontos que precisam ser trabalhados. Quais esses pontos?
poxa, qualidade de vida das pessoas, implantar programa de qualidade de vida, implantar programa de gestante, implantar programa de casos crônicos. Por quê? O beneficiário em si, ele precisa de informação, como o Dr. Toshio está comentando. Então, o negócio da Genki não é só vender, não é só implantar, é dar uma continuidade na utilização e auxiliar os beneficiários a melhor forma de usar o benefício. E isso traz o quê? Qualidade de vida e uma sustentação melhor para a apólice. E eu acho que o nosso negócio é fazer com que o Dr. Toshio comentou na outra reunião, no nosso outro podcast, mas eu vou repetir, o nosso negócio é, primeiro de tudo, trazer um benefício, um custo-benefício, um produto, um plano de saúde, um benefício com custo-benefício. E ao mesmo também, a gente trazer uma tranquilidade com o RH, com essa equipe de operação dentro do RH para fazer toda a movimentação. E o nosso BI, para quê? Para poder saber onde está sendo gastado cada centavo. Ou seja, tudo que está sendo utilizado, o RH e o financeiro vai entender o porquê que a Genki quer trabalhar com essa situação. O Toshio acho que quer falar, eu vou só fazer uma ressalva. O BI a gente vai falar daqui a pouco, eu até fiz um círculo aqui para a gente falar um pouquinho de inovação através do BI, você citou ele aqui, a gente já volta porque entra no que diz respeito ao que a gente chama de gestão à vista, ou seja, a visualização e a convicção da informação. A informação de fato visualizada, ela tem o seu nível não só de transparência, mas de realidade dos fatos. Eu vou dar um panorama consultivo sobre isso. Doutor, antes de eu falar o que eu ia comentar da fala do Matheus, acho que o senhor quer comentar algo. Não, na realidade, assim, é tudo que o Matheus está falando é perfeito, é isso, exatamente isso. O que eu ia comentar é que a gente consegue entender que nem toda empresa está no mesmo nível em relação à parte econômica, à parte financeira, à parte de gestão. Então, o plano de saúde, ele vai se adequar a cada empresa em diferentes estágios que ela está. E isso é importante. Uma gestão, ela consegue entender essas coisas. Onde que ela está, o que precisa ser realizado. De qualquer forma, a tecnologia a serviço da saúde vai ajudar a cada um dos colaboradores e também a empresa a entender melhor onde que está a conta. Quantas e quantas vezes você conhece vários empresários, né? E provavelmente nós estamos falando, tem empresários ouvindo aqui, que sabe muito bem que chega uma conta e não sabe de onde que vem. Mas de onde que vem essa conta? Onde que foi gasto isso? Por quê? Tá certo? E é desesperador isso. Né? Porque... É como se você recebesse, vamos usar uma analogia, você está lá no restaurante, você recebe a conta e simplesmente você não tem nem como conferir, né? Quando na hora você vai conferir e fala, não, peraí, essa sobremesa eu não pedi, esse prato não foi, o número está errado, e aí eu peço para corrigir. Mas é mais ou menos essa situação que acontece muitas vezes no relacionamento entre as empresas e as operadoras de saúde. E é interessante que um ponto que o Toshio comentou aqui, a gente até faz perguntas. O que mais preocupa um gestor do RH de benefício? O que mais preocupa no dia a dia? É a utilização, é a rede credenciada, é reembolso, é autorizações. E se esse profissional da alguém que está lá dentro, ameniza tudo isso. Isso me chama a atenção, Matheus. Não sei se até que você concluir, mas assim, porque o grande ponto é que, por exemplo, pega a área consultiva, Bruno. A gente entra numa esfera onde normalmente a gente está sempre em função de um fluxo operacional, deixando o aspecto estratégico e o aspecto de gestão à vista sob o ponto de vista de tomada de decisão de lado. Então, o que você me fala aqui é o seguinte, o RH que pode ter um viés estratégico, e não que essa parte burocrática operacional não vai ocorrer, mas ela está na mão do especialista para que o RH seja liberado para pensar estrategicamente. Exatamente. E tenha o retorno sob o ponto de vista de produtividade, de indicadores de recursos humanos atrelados a competências que ele precisa ter e que muitas vezes fica de lado. É isso que eu entendi da tua fala. Um ponto que eu acho que vale reforçar para você que está nos ouvindo, eu vou fazer um jabá para vocês aqui, porque eu conheço vocês dois. Além da especificidade médica e de 30 anos como especialista na gestão de benefícios, vocês ainda têm a formação em direito que favorece um pouco essa leitura junto às operadoras. Depois dá para vocês comentarem um pouco sobre
sobre isso, na minha opinião, isso é um ativo da empresa Genk quando eu conheci, né, essa estruturação de vocês. Um ponto que eu deixei aqui, que eu até deixei grande aqui, para a gente poder debater. Por exemplo, vocês trouxeram a conta gota um tema da tecnologia, né? E para a gente ser objetivo nesse tema, até conversando com a Ana aqui sobre pauta, nada fica off aqui, viu, Ana? Falando sobre pauta, a gente tem a questão aqui, como que a tecnologia, através do viés de inovação, e de novo, eu tenho uma dificuldade muito grande, o Bruno sabe, de pensar a inovação somente sob o ponto de vista tecnológico. Na minha ótica, eu particularmente tenho um problema quanto a isso. Então, eu achei muito legal a introdução já. A inovação ela se deu com a simples aplicação de um colaborador da própria organização que é especialista e que teve lá dentro. É inovação. A gente parece que tem um mito. Ninguém fazia. Então, assim, poxa, quantos anos atrás você fez isso? Que foi um que eu conheço quando foi o case, a gente está falando de mais de 15 anos. Então, assim, quando eu penso a tecnologia transformando a maneira como as empresas gerenciam benefícios, o que na prática isso quer dizer? Por isso que eu fiz o break do BI e agora eu devolvo com vocês, começando contigo, doutor Matheus, poder fechar. Porque assim, vocês têm hoje como um pilar de sustentação da operação, eu vou falar com a minha linguagem, porque nós fizemos outro podcast, aquilo que a gente chama de gestão à vista, ou seja, um campo visual de tudo que é tratado numa eventual negociação, a mesa de negociação com a empresa, e vocês conseguem validar com precisão tudo isso que é proposto na organização. Como é que isso acontece através da tecnologia, doutor? Boa pergunta. Bom, primeira coisa, o Matheus falou bem claro, a implantação é a primeira coisa que é importante. O relacionamento é a segunda coisa. E a terceira é a tecnologia. A tecnologia é um serviço de BI, Business Intelligence, e por meio desse Business Intelligence, a gente sabe exatamente onde que está sendo gasto, se o número de consultas é o adequado, o número de exames por consulta é o adequado, e fazemos uma coisa chamada benchmarking, que é saber, em relação às outras empresas, está igual, está mais, está menos, por quê? O número de consultas de pronto-socorro em relação às consultas eletivas, ela está adequada, está na média ou não está? E o que poderia se mudar? Então, são todas as questões que você vai observando. E por meio desse BI, nós podemos saber quais são os 10 maiores usuários desse plano. Nós conseguimos saber quais são os 10 maiores hiperconsultadores daquele plano. Onde que está acontecendo essas coisas? Está adequado esse tipo de solução que está sendo dado? E algumas vezes, né, todas essas questões envolvem uma certa expertise, no caso de entender como funciona exatamente um plano de saúde. E muitas pessoas hoje em dia não sabem nem que existem vários tipos de plano de saúde. Basicamente, nós temos assim 3 tipos principais, que são as seguradoras, que pode ser atendido no Brasil inteiro. Tem as verticalizadas, que geralmente é uma estrutura própria, e as cooperativas, são basicamente esses 3. Só que não é só isso, tem aqueles que têm uma abrangência local, outro tem uma abrangência nacional. Então, a necessidade de cada empresa, ou de cada empregador, ou de cada funcionário, vai depender de fatores muito próprios. E estudar essas coisas precisa de uma gestão. E exatamente esse é o que a Genk faz. Matheus, eu vou conduzir a bola para você com uma simples consideração. Por exemplo, o Dr. Toshio comentou essa questão de uma leitura, você tem uma leitura mais precisa, acho que isso ficou claro. Ou seja, essa precisão, além da extensão dos seus comentários sobre o BI, o RH tem a consciência que pode ter essa precisão? É algo usual? O RH sabe que eu tenho essa possibilidade ou não? Muito das empresas não sabem, porque as próprias operadoras têm o seu relatório gerencial que apresenta mensal, bimestral ou trimestral, mas ele é muito básico, ele é muito pobre de informação. E já o BI, ele vai mais a fundo, de olhar não a utilização com o objetivo de punir quem está utilizando, muito ao contrário. Pode acontecer que, às vezes, uma situação, o BI vai informar que tem situação que está utilizando consulta
com nível, com a média maior que a carteira de cada operadora, ou até mesmo maior do que a informação da Organização Mundial de Saúde, que também tem essa informação. Mas também pode acontecer que está utilizando menos do que essa média do mercado. E quando está utilizando menos, tem alguma ação para poder fazer. Ou a rede credenciada não está satisfazendo, ou as pessoas não estão achando os médicos para ser atendido, ele não está atingindo o objetivo. Então, ele tem duas situações. Então, a situação do BI veio para ajudar o quê? Para ajudar os dois lados, tanto o lado da operadora quanto o lado do cliente, do RH, para identificar onde tem os erros. Porque muitas vezes dos erros, que seja ele financeiro, seja o que for, não é erro de propósito, pode acontecer erros voluntários. O ser humano, as pessoas que lidam com isso no dia a dia, pode estar. E o BI é para essa finalidade. Ela não vem com o objetivo de punir. Então, é muito essa tratativa do BI, tratar as informações para trazer para as empresas que está acontecendo, essa tecnologia, que a gente chama de relatório gerencial, ela vem para esclarecer onde está o gasto das contas. O que você está dizendo para mim, eu tô sendo bem atuante hoje propositalmente, tá? É a integridade da informação, em outras palavras. Eu perguntei se o RH de fato sabe, porque existe, eu costumo brincar que o fato de uma verdade estar oculta para mim, a gente fala isso, né, Bruno? Não deixa de ser verdade, eu só não descobri ainda. Então, assim, a minha pergunta ela foi proposital porque, por exemplo, você comentou, eles recebem um relatório, seja um determinado parceiro, operador e tal. E isso me chama a atenção, do ponto de vista, a pergunta, na prática, só agora e propositalmente agora, é de fato, acho que você já respondeu até, né? Mas de fato, eles sabem ou não? Porque uma coisa é eu ter acesso a uma informação e aparentemente eu ter um conhecimento. Outra coisa é se esse conhecimento é íntegro na sua totalidade. Porque eu posso ter acesso a uma informação mais precisa e não sei que eu posso ter acesso a essa ferramenta. Então, a pergunta é para falar, opa, peraí, então eu posso ter acesso à informação padrão do meu parceiro contratado XYZ ou eu posso ter isso atrelada a um fornecedor que me dá um viés consultivo e que fala, olha, você viu que de fato você pode ter algo que até então isso não existia na sua empresa? É mais ou menos isso, correto? Ou seja, eu penso ter uma informação e de fato talvez não tenha. Na realidade, Daniel, tudo que você traz de inovação, de tecnologia para o cliente, para as empresas, existe custo. Que custo é esse? Quanto custa desenvolver um BI? Quanto custa desenvolver um software onde consegue trazer as informações? Isso é um custo. E o grupo Genk, ela está preparada, ela já tem isso no mercado, já tem essa prática no mercado, porque nem todas as consultorias têm esse investimento no BI. Só trabalha só com o relatório da operadora. E a empresa, o RH, não consegue ver além do que está sendo apresentado. E o nosso negócio é trazer mais transparência com o BI, qual a utilização que está tendo, qual o custo está tendo. Trazer comparativos. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um parto ali no Hospital X, nível B, e veio lá cobrando R$8.000 na sinistralidade, na utilização, apresentado pela operadora no relatório. Eu tenho um outro hospital com a mesma e veio cobrando R$10.000. E o BI vai identificar qual é essa diferença. Então, por isso que eu comentei da integridade da informação. Não quer dizer que a informação XYZ esteja equivocada ou tampouco ela não seja íntegra na informação que ela trouxe. Eu estou dizendo na expansão de consciência de um comparativo benchmarking, como o doutor comentou. Ou seja, eu pensando na ótica não de quem me fornece uma informação, mas na aplicação dela no meu negócio, dentro da minha operação, ela se torna mais íntegra a aplicação, a minha aplicação. Não somente a informação que é relevante, é correta, é íntegra por parte do parceiro, mas a informação que a gente estava falando aqui nos bastidores, a informação aplicada. Né? Se você tem uma informação, ou melhor, você não tem uma informação, você está cego. É isso. Agora, se você tem a informação, mas você não consegue agir em cima da informação, também não vai adiantar nada. O BI, ele nos permite ter a informação, mas junto com o BI, nós trabalhamos com mapeamento. Por meio dessa informação, que seja, primeiro, a operadora ele nos dá a informação. Ele tem o relatório gerencial dele. O BI, que a Genk faz, ele nos permite saber se aquelas informações são verdadeiras ou não. E se não são verdadeiras, ou se tem alguma divergência,
nós vamos entrar em contato com a operadora e falar, olha, nós constatamos uma divergência aqui. O que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo. E você percebe que porque BI não é uma surpresa para quem nos ouve, o Business Intelligence, a gente está, mas tá a aplicação acostumado na gestão de benefícios é que me chama a atenção no sentido, e aí, doutor, para quando faz essa divergência, você vai procurar onde que está essa divergência. Por isso que eu perguntei se de fato o RH tem acesso a isso saber tem disso. Grande importância, né? Justamente quando vai haver uma renovação do contrato. É interessante para perguntar sobre isso. Se você tem as informações adequadas na renovação do contrato, você tem uma força para negociar esse contrato. Por quê? O que a operadora quer? Nada contra, mas ele quer lucro. A saúde, infelizmente, tá? Tem o Michael Porter que fala, né, que a saúde é algo de soma zero. Ou seja, é uma equação que é soma zero, não cria valor. Porque muitas vezes, para você ganhar, uma operadora ganhar, ele tem que tirar de alguém. Para o médico ganhar, está tirando. Ou para a indústria farmacêutica está fazendo para ganhar, ele tem que tirar aquela fatia. Ou seja, você tem um bolo que é limitado, e aí cada um quer uma fatia maior do que a outra. E isso acaba não gerando valor nenhum. O importante, então, é que nós possamos também saber para não pagar o pato. Porque quem vai pagar, no final das contas, é o paciente, é a empresa. Tá? Agora, se de repente, vamos imaginar sinistralidade. O que é sinistralidade? Sinistralidade é o uso acima de um determinado ponto, e isso é sinistralidade aumentada. Tá? Você tem um tanto que você pode fazer de gasto, e se aquele gasto ultrapassar aquele valor, você está tendo uma sinistralidade maior. Quanto maior a sinistralidade, alguém vai pagar por isso. Certo? E é interessante... E assim, só desculpa pegando Toshio, só o porquê para você corroborar. Eu estava até anotando aqui, porque, por exemplo, na sua fala, na hora de você negociar o próximo ciclo, isso é porque, me corrijam, Matheus e Dr. Toshio, se eu estou enganado, é a segunda maior voz, normalmente, de... Né, eu vou falar até, não vou nem falar de custo, vou falar de gasto da empresa, você entra no eixo técnico aqui, que as empresas possuem hoje, correto? Se eu não estou enganado, é isso. Depois da folha de pagamento, O segundo é o plano de saúde. Normalmente, né? Claro, se você pegar, sobe demais. É muito fácil fazer a conta, é muito prático. Hoje, a média de uma empresa para outra, o custo médio de um plano de saúde por pessoa, operadora de média para cima, não as menores, que acaba sendo um pouco menor, o valor é R$500. Mas se você põe uma média de 1,8 dependentes, vamos arredondar para 2. Cada titular é 2 dependentes, 3 pessoas. Vezes 500 por cada um, quanto que dá? R$1.500. Então, se você vê, a empresa está ganhando R$1.500, gastando R$1.500 para cada de 3.000 pessoas. Então, você vê o tamanho da conta. Agora, mais eu me lembro, vocês comentaram isso no podcast, por isso que eu perguntei. Isso. Né? E mais interessante que o Toshio comentou até aqui, que ele até fez um comentário agora, todo contrato com operador de saúde ou com seguradoras, existe cláusula do contrato. E uma das cláusulas do contrato são 2 situações que acontecem lá que precisa da consultoria estar auxiliando. Primeiro, até tem um presidente de uma grande empresa e chegava no final do ano lá 30 milhões pago de plano de saúde. E quando a operadora ia apresentar o reajuste, vocês gastaram acima do break-even, que é 75%. Break-even é o limite que o cliente pode gastar para não ter o reajuste. Então, você gastou aqui 80%. Aí, qual o reajuste? 25%. Aí ele fazia uma pergunta para o RH, fazia uma pergunta para... Alguém conferiu essa conta? Está certo essa conta? Nós gastamos isso mesmo? E aí, ninguém tinha resposta. E aí onde foi aparecer os BIs. Os BI apareceu para ajudar, auxiliar nessa conferência de conta. Quase que num campo de auditoria ali, entre aspas. Isso. Né? E aí, essa situação não serve só para isso o BI. O BI ele serve, além de acompanhar a utilização e acompanhar os custos, ele também serve para identificar aonde precisa atuar com os programas de qualidade de vida. Aonde que o comitê de saúde da empresa, junto com o nosso comitê de saúde, pode atuar para ajudar aqueles beneficiários.
Então, ele tem finalidade bem mais ampla do que financeiro. Tá esclarecedor hoje. O negócio é o seguinte, eu vou chamar o Dr. Toshio, mas um break. Deixa eu só falar uma coisa. Posso corroborar para ele falar? Por exemplo, o que vocês estão falando é o seguinte, eu tenho condição de planejar e de validar o planejamento. Exatamente. Por exemplo, assim, o BI, ele nos permite várias coisas, mas as ações do Comitê de Saúde, elas são fundamentais. Traduz isso para nós, leigos. Eu vou explicar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e eu tenho um programa de gestante da empresa. Certo. Então eu identifiquei lá um grupo, vamos supor, chutar um número, 12 mulheres que estão gestantes. Certo. Aquele acompanhamento é fundamental. Eu não posso simplesmente confiar que o médico que está acompanhando vai estar acompanhando direitinho o tempo para fazer todos os exames adequadamente. Claro, esperamos que a assistência médica faça isso. Mas nós vamos além. O nosso comitê de saúde vai identificar exatamente cada uma dessas gestantes. A gente sabe que existem certos tipos de exames que têm que ser realizados numa determinada data gestacional. Então, por exemplo, o exame morfológico no ultrassom, ela tem que ser realizada da 10ª à 16ª semana. Então, tem o período correto onde deve ser realizado aquele exame. O nosso comitê de saúde tem como identificar, entrar em contato com a gestante e falar, você já fez esse exame? Você já conversou com o seu médico sobre isso? É um apoio a mais. Sem dúvida. Tá? O paciente, ele não, que pode ser que seja um colaborador, ou pode ser um beneficiário, sei lá, um dependente ou não, ele vai estar assistido de forma para não perder as datas em que tem que ser realizado aquilo. Como é que você está sendo atendido, está satisfeito, o que está faltando? Tudo isso é um acompanhamento que pode e deve ser realizado. Isso é inovação também. E lembrando que não é só o caso de gestante, são os casos crônicos. Oncologia, diabético, hipertenso. Agora estamos aí muito movimentados no mercado da questão de autistas. E também o comitê de saúde vai auxiliar o beneficiário como ele conduzir o melhor atendimento, porque dentro da operadora ele fica perdido. Cada operador tem 6 milhões de beneficiários, não tem braço para poder acompanhar essas pessoas. E o fato de você receber uma ligação através da enfermeira da empresa, através do médico, porque isso só vai ser conduzido por equipe médica. E se identificado da lei de proteção de dados. E se identificado um determinado tipo de problema que está acontecendo naquele grupo, você pode promover uma palestra que vai atingir aquele grupo. Uma campanha de conscientização. Uma campanha de conscientização. Como é que é o tratamento de autismo? O autismo tem aumentado muito ultimamente. E é interessante, Toshio, falar de palestras, que a gente hoje chama de lives. A gente está nesse mercado há 35 anos, e faz 3, 4 anos que passou a pandemia aí. Então, tudo aquilo que era feito presencial, vamos chamar aqui de feira de benefícios. Então a gente monta a feira de benefício e traz a operadora para poder falar com aqueles funcionários aquele dia a dia para tirar dúvida deles. Isso é uma outra inovação que o Matheus fez acaba também. sendo uma outra inovação. Vamos fazer um podcast e aí acaba, Daniel, a informação chegando só no funcionário. E muitas vezes, por questão de trabalho, chega tarde, tem faculdade, ele acaba esquecendo ou não passando informação para a esposa. E para os filhos, para os beneficiantes, aquela informação que ele recebeu que é importante. E as lives, as reuniões online hoje, nós tivemos um case aí com a empresa, nós chegamos em 80% dos beneficiários, entre titular e dependente. A live chegou em 80%. Então a informação chega direto. E é uma coisa muito simples. 80% considerando núcleo familiar. Núcleo familiar. É altíssimo. Então, a pandemia trouxe várias situações que facilita o dia a dia do atendimento do beneficiário. Mas tem muitas coisas que tem que ficar presencial, que a questão do operacional é um deles. Gente, eu vou fazer um rápido break aqui. O negócio seguinte, não é break para parar o podcast, não assusta não. Já me olhou, tá louco, né? Vai sair vai do banheiro, né? Eu vou fazer um break e fazer um comentário aqui, atrelado a recursos humanos. Como eu queria que vocês estivessem aqui na mesa, eu vou comentar. Porque assim, a gente está chegando num nível de detalhe que na outra conversa nós não chegamos.
Isso está me chamando muita atenção. Porque, por exemplo, para recursos humanos, você conseguir integrar a família, você conseguir trazer integralidade sobre o tipo de benefício proposto, você conseguir gerar o engajamento do colaborador com a sua empresa através desse cuidado, porque isso é zelo colaborador. Eu me lembro, o Bruno até fez um recorte, quando a gente conversou aqui no outro podcast, que a gente estava falando, as empresas muitas vezes reclamam que por R$300 sai, esse recorte fala dessa forma, eu fiz um comentário, o grande ponto é o quanto nós, como empreendedores, também estamos engajados com a causa dos nossos colaboradores. E quando vocês trazem isso, a gente está trazendo não só para uma relação ali sensitiva de um determinado gestor de RH que tem esse viés, e às vezes tem uma alteração e o outro profissional não que ele não tenha, mas talvez não aflora isso tanto ali na gestão dele e tal, a gente traz para o processo, a gente traz de fato para o DNA do departamento que cuida das pessoas e que está atrelado à gestão de competências. Eu não vou entrar no eixo técnico consultivo aqui, mas fica o convite para vocês, para a gente fazer para vocês estarem partindo até do ponto de vista de entrevista para falar da importância de gestão de competências nas empresas, porque isso que vocês estão falando aqui é um nível de suporte para que a gente possa ter a integralidade da competência aplicada no sentido de engajamento, no sentido de cuidado, no sentido da família falar, olha, eu estou dando suporte para que você vá e execute um bom trabalho, porque essa empresa também me suporta aqui no núcleo familiar, suporta no sentido de suporte mesmo. Então, assim, eu queria fazer esse comentário porque nem de longe acho que a gente conseguiu chegar nesse nível de detalhe da solução aplicada como a gente está chegando hoje. Mas o interessante, Daniel, o assunto é tão gostoso de você falar, tão bom de você falar, porque a gente não sabe quantas pessoas são atingidas com esse trabalho e são atingidas por não ter esse trabalho. Então, olha como que é interessante. Eu vou pegar aqui uma cidade, nós estamos como Londrina. Você acha que é fácil contratar um profissional aqui que conhece, para poder no RH, que conhece plano de saúde, conhece plano odontológico, seguro de vida, previdência privada e benefício farmácia? Não consegue, Daniel. Então, mais que você conseguir é um profissional que conhece um pouco de saúde. Aí, quando a gente acaba recebendo uma conta de uma empresa, como essa que nós temos aqui, outras empresas, aí a gente vai atrás desse profissional para poder fazer a operação dentro do RH. E a primeira coisa que a gente pede para a empresa, você tem alguém para nos indicar? Que seja um estagiário, que você não pode aprovar por questão de orçamento, ou alguém conhecido. Se você tiver, eu vou fazer o processo seletivo, a gente vê qual que é a melhor opção. Então, a gente não faz questão se é uma indicação da empresa ou se é um que nós vamos buscar. E aí, depois disso, a gente leva o funcionário para São Paulo, aquele cola para São Paulo, ele fica em treinamento e ele vai saber o que é plano de saúde, o que é odontológico, o que é seguro de vida, o que é previdência privada e benefício farmácia. Quando ele volta para a empresa, ele volta sabendo de tudo isso. Então, a gente não é um especialista só no plano de saúde. A gente entrega todos os benefícios que a empresa precisa e, mesmo assim, a gente entrega o profissional dentro do RH para fazer toda essa informação, a operação e o atendimento. E informações complexas. E ele fica preparado para aquilo e atualizado. Outra coisa muito boa da gente ter esse funcionário dentro da empresa para poder fazer essa operação. Se ele sair de férias, a gente põe um outro para atender. Se por uma razão ou outra for para outra empresa, então o RH nunca fica sem um profissional. E se fosse um funcionário da empresa, quando ela põe de férias, quem é que vai cobrir aquilo? E sendo nosso funcionário, nunca fica descoberto. Matheus, assim, se você me permite, nós estamos na cidade de Londrina, no Paraná, hoje, gravando esse podcast. Eu sei que a atuação da Genk é uma atuação nacional, a sua sede, inclusive, fica na Paulista, São Paulo, sei de tudo isso. Mas, assim, eu conheço o porte da empresa, que uma delas que está aqui em Londrina, que vocês atendem, sem entrar no mérito, mas a extensão da atuação de vocês lá, acompanhei desde o início, quando nós conversamos lá, o Dr. Toshio compartilhou um pouco comigo, antes mesmo de eu conhecê-lo, e eu sei da veracidade dessas informações. Então, assim, a Ana colocou... Gente, nada aqui fica em off, tá? Então, só não vou ler como, a pauta que a gente conversou, né? Ana, Bruno, doutor... Só não cortando, desculpa, Daniel. Imagina. Não esquecer, inclusive, a gente já tem uma reunião preparada já para apresentar o relatório BI para uma outra empresa, que não é daqui da região, de outra região. Nós vamos apresentar o BI para o RH, e como é que está a situação, utilização, questão financeira, para ir já apresentando, falando com o financeiro o que pode acontecer no reajuste, preparando o financeiro, para você pegar de surpresa. Né? Porque tem case, é isso que eu queria chegar. E aí, interessante, que tão logo que a gente sair da reunião de apresentar para o RH, nós já vamos reunir o comitê de saúde. A situação que nós já encontramos ali, para o comitê de saúde já trabalhar com esses beneficiários que precisam de auxílio.
para como utilizar melhor o plano. Então, isso que eu estou dizendo, é uma expertise, e aí eu estava comentando aqui, dentro da pauta, claro que a gente conversa aqui nos bastidores, a gente é muito objetivo, sendo muito sincero, nem dá tempo de a gente se preparar tanto, mas porque o bate-papo tem que ser solto. E na pauta que a gente conversou, a gente conseguiu praticamente tratar ela quase toda de uma maneira muito prática. E tem uma última questão aqui que, se vocês aceitarem o bate-papo, acho que vale a pena, não sei a opinião de vocês, os nossos diretores de programa aqui, porque uma das questões é assim, a gente queria discutir aqui, por exemplo, o que tira o sono de fato do RH na aplicação do RH e não só, por exemplo, a aplicação desse tipo de portfólio ao RH em relação aos colaboradores. Muito foi comentado, mas eu acho que isso gera uma extensão, Bruno, me corrija se eu estiver enganado, da quilometragem. A gente poderia, pasmem vocês, a gente já quase passou 1 hora de podcast, cara. Acho que foi um dos mais rápidos, que pelo menos a minha sensação, né? Então, assim, a gente poderia parar para debater um pouco sobre isso. Porque, por exemplo, me corrija se eu estiver enganado e não deu tempo. A gente está falando aqui de uma diminuição significativa de custos atrelados a capital humano, de uma redução fortemente atrelada a absenteísmo, como foi bem tratado pelo doutor. A gente está falando de um nível de produtividade sendo incrementada na operação de maneira departamentalizada e atrelado a níveis, né, segmentados dos colaboradores, seja por idade, seja por aplicação de questões de saúde, por aí vai. A gente está falando aqui de um engajamento da causa do colaborador e da família, e a gente está falando de uma melhor aplicação na gestão de competências, Bruno, naquilo que ele foi demandado a fazer, porque não é uma ONG. Ou ainda que seja uma ONG, quando contrata alguém, ele precisa ter a aplicação da competência da qual chamou na hora de uma contratação para que seja aplicado à causa. Então, olha a extensão de suporte à área de recursos humanos, que a gente sabe bem, nós temos uma empresa de consultoria. Está longe de ser simples a complexidade da gestão de capital humano, por isso que muitas vezes, doutor, a gente sabe disso, na área de RH é feito tão somente um DP, porque falta ali subsídio material, conhecimento agregacional para a empresa para ter uma complexa, porém possível gestão de pessoas. Então fica o convite, porque a gente a gente voou o tempo para nós e a gente tem toda essa quilometragem para falar o seguinte, olha, como, e aí eu finalizo a minha fala, que alguém que consegue de maneira definitiva apoiar a área de recursos humanos / colaboradores. Porque o que a gente está falando aqui tem um viés, na minha opinião, não dá tempo de citar, e a gente pode falar sobre isso, um viés social, um viés de propósito, um viés de causa. Porque eu estou falando o seguinte, olha, uma vez que você está comigo, eu preciso também estar com você, ou seja, eu estou investindo numa gestão de benefícios para que você tenha, de fato, saúde integrativa. Hoje está em alta, medicina integrativa e tal. Eu acho que a gente consegue trazer, claro, que não viés separado, não é medicina integrativa, mas uma causa integrativa e falar, olha, eu estou olhando para você, colaborador, na totalidade do seu ser. Né? Eu estou estendendo esse alcance que eu quero você por inteiro aqui, para que não só para que você me devolva esse tempo que a gente troca muitas vezes tempo por dinheiro, mas eu quero chegar a levar saúde na sua casa, eu quero gerar um benefício talvez de previdência, embora a gente não tenha dado tanta ênfase, para que você tenha um futuro melhor. Então assim, fica o convite, eu devolvo a palavra para vocês, já para ir para a fase derradeira, olha como passou rápido, do nosso podcast, mas assim, para que a gente converse sobre isso, porque eu acho que isso tem um viés muito além do que a gente conversou hoje aqui. Eu queria a opinião de vocês, já entrando para as considerações finais. Quer começar, doutor? Bom, eu posso dizer claramente que o fato de trabalhar dentro de uma proposta nova é um novo ciclo para mim. A vida inteira fui um médico, um cirurgião, especialidade em endoscopia, e amei cada um dos momentos em que eu trabalhei dessa forma. E, obviamente, vim aprendendo bastante, foi um período muito bom. Mas eu entendo que ciclos existem e eu costumo dizer que todo ser humano, toda pessoa, todos nós, né, nós temos um propósito pela qual nós estamos aqui. E esse propósito, eu costumo até dizer que isso é a medida da nossa criação. Cada um dos seres que habitam a Terra, até mesmo uma pedra, uma planta, um animal, tem a sua medida da criação. Nós, como seres humanos, uma centelha divina dentro de nós também temos a medida da nossa criação. E, sem dúvida alguma, nós temos os propósitos para realizar. E esses propósitos são muito claros. A primeira é viver, né? Tá? É a necessidade nossa básica de viver. A segunda que nós temos, a necessidade, é amar e ser amado. Isso é toda pessoa precisa dessas coisas. A terceira coisa
é fazer diferença nesse mundo. Esse é um desejo que todo mundo tem. E eu sempre falo que a quarta coisa que todo ser humano gosta de fazer é variar. E isso que nós fazemos é variar. É algo diferente que nós estamos colocando. Por quê? Porque o meu sonho é ver cada um das empresas que nós atendemos, cada colaborador, cada beneficiário atingindo o máximo da sua plenitude em relação à saúde. Por uma ação que nós podemos ajudar a fazer, por meio da inovação, por meio da tecnologia, por meio de ensinar as pessoas a como obter essa integralidade que você falou na área da saúde. Hoje em dia, nós sabemos dos interesses, infelizmente, que existem de grandes corporações, das Big Pharmas, e que muitas vezes contrariam a questão da saúde do indivíduo. Por isso que é importante a consciência de como funcionam as coisas. A nossa gestão de saúde também quer levar esse conhecimento para cada um dos colaboradores, para que cada um saiba quais são os pontos mais importantes dos cuidados com a saúde. Como funciona, por exemplo, determinados tipos de medicamentos que são espalhados de uma maneira e usados muito mais do que o necessário, como principalmente os antidepressivos e os remédios para o colesterol. Muitas pessoas utilizam mais do que o necessário, o que incorre muito mais gastos, muito mais efeitos colaterais, e todos eles precisam entender como funcionam essas coisas. E alguém que além de fazer essa gestão das empresas, quer levar esse conhecimento para cada um dos colaboradores e cada um dos beneficiários. Sempre com muita ciência, com muita, vamos dizer, medicina baseada em evidências, que é o que a gente gosta de fazer. Muito bacana. Dr. Toshio, desde já, antes de passar, Matheus, obrigado. Acho que foi assim, esclarecedor no ponto de vista prático, aplicação, né, prática ali a mercado. Então, muito sucesso. Meu desejo é que Deus abençoe o desafio de vocês agora com a Genk, para que vocês possam levar tudo isso, ou ainda muito além, né, do pouco que a gente conseguiu conversar aqui. Obrigado mais uma vez por essa troca de informações, porque enriquece demais, não só o conhecimento sobre a gestão de benefícios, Matheus, te passando já a palavra, mas também sobre tudo aquilo que gera de praticidade, de resultado prático na ponta, em especial não é nem para as empresas e sim para o usuário delas, porque é um efeito cascata, né? E chega lá na ponta para que ele tenha uma melhor integração ali junto à saúde que ele pode ter. Então, obrigado, Dr. Toshio, Matheus, obrigado também mais suas considerações finais aí para o fim de mais um podcast. O negócio é o seguinte. Muito obrigado, Daniel, obrigado, Dr. Toshio, obrigado, Ana, por organizar aqui a gente fazer esse podcast hoje, mais um. Obrigado, Bruno, que está aí nos bastidores, nos ajudando. Sem vocês, com certeza, esse podcast não teria a qualidade que ele vai ter. Obrigado mesmo. Digo a vocês que trabalhar e servir pessoas, esse é o objetivo da gente ter vindo para esse mundo. Diminuir o sofrimento, né? Diminuir o sofrimento das pessoas. E é interessante que nesses 35 anos foram mais de 1 milhão de pessoas, foi mais de 1 milhão de beneficiários. Aí, em termos de prêmio que para as seguradoras, são mais de 4 milhões de pagamento gerado para as seguradoras. Foram mais aí de 3 milhões e meio de sinistros pagos. Sinistro é cada vez que a pessoa usa uma consulta, usa um exame. Então, são valores altíssimos envolvidos nesse processo. Então, não é por nada que o benefício plano de saúde é o segundo maior dentro de uma empresa, porque as pessoas utilizam porque é um benefício importante. Se não fosse, talvez, o benefício plano de saúde, a situação dos funcionários dentro das empresas seria outra. Então, mas é muito bom, nesses 35 anos, ter grandes operadoras, vou falar o nome aqui, não tem nenhum problema, que são parceiros há 35 anos, outros há 30, outros há 20, a Bradesco Seguros, e no segmento saúde, segmento previdência, odontológico,
Seguro de Vida é um grande parceiro. Sul América, uma outra potência do mercado que nós representamos muito bem, levamos para as empresas e apresentamos elas também. Nós temos também a Porto Seguro, que é uma outra grande seguradora, uma parceirona, muito firme no mercado, muito transparente com as coisas. Aí nós temos aí também as operadoras de saúde, que é a Mil também, que é uma outra também muito firme, não nega uma internação, não nega uma cirurgia. Nunca tivemos uma pessoa dentro da nossa carteira que veio a óbito ou que veio por uma situação por falta de atendimento dessas grandes operadoras. E aí vem a Intermédica também, que é um outro grande grupo Notre Dame Intermédica, e agora com a Pevida também, com quase 7 milhões de beneficiários sendo atendido o Brasil afora. E aí depois a gente vem aí as Unimed. São muitas Unimed, são 372 Unimed espalhadas pelo Brasil. Que bom a gente estar num país onde a gente tem uma cooperativa médica do tamanho da Unimed, que faz o bem muitas pessoas nesse nosso país. E aí essas empresas têm aí o plano odontológico, essas empresas têm o seguro de vida, como falei, tem a previdência privada. Então tem uma gama de produto, de serviço que dá para trazer para as empresas. E nós estamos prontos para levar, prontos para fazer projetos. O RH pode nos chamar. Nós temos uma equipe comercial muito bem preparada, nós temos uma equipe de relacionamento muito bem preparada, tem uma equipe de implantação também muito bem preparada, e disso a gente tem uma diretoria médica, sob o comando do Dr. Toshio, que vai poder atuar em todo o segmento que precisa da questão médica dentro das empresas, para poder gerir essa situação todo esse projeto. Então, Daniel, eu sou muito grato por saber de tudo isso. De graça eu recebi essas informações? Não, foi com muito trabalho. Mas eu estou disponível a passar isso para frente para qualquer empresa que seja. Eu serei incansável com o Dr. Toshio, com a equipe, para fazer o melhor que o RH precisa de todo o nosso conhecimento. Uma informação que não é compartilhada é uma informação que é perdida. É isso aí. Então a gente está preparado para o RH chamar a gente para o projeto, seja para uma empresa nova, uma startup, seja para querer estudar a troca do plano de saúde. Estamos preparados para fazer a implantação, estamos preparados para fazer o relacionamento pós-venda e muito bem preparados com a equipe do Dr. Toshio para trabalhar com o BI, para poder apresentar os resultados de forma muito profissional, transparente, cumprindo todas as regras da Lei de Proteção de Dados. Muito legal, Matheus. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Dr. Toshio. Obrigado, Empresa Genk. Também sou muito grato a você, a toda a equipe, né? A Ana, o Bruno e o meu sócio, né? A gente tem feito uma boa parceria. Eu acredito que vamos poder ajudar muita gente. É o que nós queremos. Quando eu olho a extensão, a Genk agora, né, a extensão de 30 anos de Venarte, quando eu vejo, conhecendo o Dr. Roberto Toshio, eu imagino o quanto as empresas ainda serão alcançadas por esse portfólio. Eu tenho visto um case muito de perto, parabenizo vocês desde já, e aí eu quero convidar você não a conhecer a Genk, mas a entender um pouco do conceito, porque naturalmente as empresas em questão, né, elas chegarão até a Genk. Então, eu achei muito legal, e aqui que fique claro, o interesse dos próprios empresários da Genk a trazer esse conhecimento. Falar, olha, através do podcast a gente consegue talvez acelerar, né, doutor Matheus, a gente consegue acelerar um conhecimento que, de novo, muitas vezes tem áreas que nós entendemos que conhecemos e quando a gente vai, de fato, colocar profundidade, tem uma certa distância. Então, Deus abençoe demais a Genk. Muito sucesso para vocês. Interessante, Daniel. É tanta informação, coisas boas para a gente levar para o RH, para as empresas. A gente conhece cada pedacinho do Brasil. Nós temos clientes praticamente em quase todos os municípios. 30 anos. E a gente sabe onde estão os hospitais, onde estão as clínicas, onde estão os melhores médicos. O Dr. Toshio também com experiência enorme na parte de medicina. Estou aprendendo, a gente consegue Se você está aprendendo, onde é que eu estou? A gente consegue dar essa informação, tirar essa carga do RH e a gente tomar a frente disso aí, e nós estamos prontos para poder atender os beneficiários e ser ali um braço direito, esquerdo do RH em tudo que precisa, e por que não do financeiro, porque aonde está gastando o dinheiro do plano de saúde, onde está a sinistralidade. Então nós estamos aí
muito preparado, bastante animado, muito animado. E, além disso, gerar emprego para as pessoas trabalhando com a gente. Você sabe que eu fico imaginando daqui 2 anos, 3 anos, a gente conversando aqui ou em um novo podcast, lembrando, né, de toda essa... A gente está difundindo informações e imaginando onde potencialmente alguém que já conseguiu, claro, de novo, é uma extensão. Então, alguém que já nasce com 30 anos de história no seu aspecto de gestão de benefícios e mais 38 no seu aspecto médico, né? Mas assim, eu fico imaginando onde nós vamos chegar. O que eu queria, se vocês tiverem alguma fala, fiquem à vontade, mas eu queria convidá-los então para a gente fazer um bate-papo. A Ana sugeriu muito bem aqui, nada fica off, sobre a gente conversar sobre as dificuldades do RH e assim, entender um pouco mais de novo. A gente falou muito da aplicação. E eu fiz esse comentário aqui de alguns tópicos, salvo engano, são 6 tópicos que a gente tem na área de gestão de competências ou atrelada a uma boa gestão de pessoas e não apenas a um DP, a um departamento pessoal, que a gente pode debater aqui, porque eu já sei que vocês têm conhecimento para isso, já conheço o suficiente. Mas, de novo, para a gente colocar essa profundidade que a gente conseguiu dar hoje na aplicação serviço-mercado, a aplicação no departamento. Porque é uma dor do departamento, nós sabemos muito bem disso. E hoje a gente tem visto cada vez mais o RH tendo uma carência de compreensão na aplicação do seu portfólio junto às equipes e ainda eles sendo mais cobrados nesse sentido. Porque cada vez mais o RH, e aí eu vou falar como docente de pós-graduação nessa área, de MBA nessa área, o RH cada vez mais ele vem assumindo um protagonismo estratégico, não que ele não tivesse, mas de novo, ele vem evoluindo nesse papel estratégico, claro, no sentido do suporte. As empresas são feitas por pessoas. Exatamente. Eu brinco na sala de aula que o RH ele tem a responsabilidade de saber de todos os departamentos um pouquinho. A área comercial, ela sabe da área comercial, claro, que ela acaba sabendo da gestão de estoque, tem a aplicação, mas de maneira departamentalizada, o RH tem que estar inserido em todos os departamentos. E parece óbvio, mas ali na aplicação da gestão de competências, meu Deus, a gente sabe como isso é complexo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quer fazer a última consideração, doutor? Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês. E muito bom. Muito grato. Se tiver algum profissional de RH que quiser fazer uma pergunta, nós estamos prontos para responder. Manda, eu acho que o pessoal nosso aí do marketing vai tratar isso. Manda, porque a gente tem 2 professores aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, Matheus. O negócio é o seguinte, eu espero que a gente consiga levar informação relevante. O motivo pelo qual a gente está aqui, para quem me... o Bruno vai brigar comigo e já olha com o cara de bravo. Para quem me conhece sabe que eu não... É um desafio, né? Eu tenho facilidade aqui pra gente conversar e tal, mas não sou muito de mídias sociais. Então, tô sendo eu tô no mercado consultivo há muito tempo. Eu brinco com o Bruno, com meus pares. Graças a Deus, a gente performou muito bem. Já atuação também em todo o Brasil, num passado recente com a franqueabilidade e tal. E sem usar muito as mídias, porque a gente, não sei, né? Acho que a gente vai ficando mais velho. Essa garotada que vem, 43 anos, não, a garotada vem voando nas mídias e nós nem tanto. Mas eu acho que, naturalmente, o que foi um divisor de águas pra mim, doutor, foi quando o Bruno falou, olha, muita gente precisa saber disso que nós sabemos. E você se cala. E aí você falou hoje aqui, a informação não compartilhada é uma informação perdida. Então isso, eu quero falar para vocês que eu estou levando isso. É um problema eu falar isso porque tem um cara ali que vai me cobrar ainda mais, mas a ideia é levar para vocês sim, informação relevante de novo, que faça diferença no seu negócio, que faça diferença sobre a sua gestão integrada ou integrativa, a integralidade do ser nas operações e sim, que faça com que a gente possa crescer um pouquinho mais, que a gente entre em um podcast independente do tema e a gente saia um pouquinho diferente de como entramos, né, e isso aconteceu aqui nessa gravação. Obrigado, o negócio é o seguinte, até o próximo episódio, um forte abraço.